Hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens e é muito interessante que, eu não sei você gosta de bibliografia, de estudar a história de alguém? Eu acho muito interessante, né? Aqui na igreja nós já estudamos de Elias, já estudamos de Moisés, já estudamos de quem mais? Eu lembro de Elias e José, que a gente estudou, de Elias e de Moisés. E nós vamos começar a estudar a história de José. Por que essa história de bibliografia? Porque quando a gente começa a estudar a história de alguém, a gente começa a entender melhor o que foi acontecendo e o que levou a pessoa a algumas questões. Por exemplo, saiu um documentário no Netflix daquela atleta, aquela ginasta Simone Biles. Essa daí. E nas Olimpíadas anteriores ela não conseguiu ir bem. E eu lembro que foi falado muito das questões psicológicas dela. E agora saiu um documentário. Você assiste aquele documentário, você entende por que ela estava tão abalada. Tem uma questão de violência sexual, tem uma série de questões ali. E aquilo ajuda a gente a entender. Eu lembro quando eu estava assistindo esses dias aí um documentário mostrando a Copa de 94. É um documentário do Romário, mostrando tudo o que aconteceu ali. E é tão interessante ver algumas coisas de bastidores, o Zagallo, a briga com o Romário e algumas coisas. Isso nos ajuda a entender. E quando a gente vai entendendo isso, aí a gente pensa agora na história de José. Porque quando eu começo a olhar para a história de José, nós vamos perceber tanta coisa acontecendo nele. Por isso que é tão bonito quando você vê um documentário e você vai estudando a história daquilo, você lê uma bibliografia e você se empolga e você entende detalhes daquela história. Tem um autor, Clarence Edward McCartney, e ele diz o seguinte: a história de José é um romance muito bem escrito, que descreve em vívidos detalhes do desenvolvimento do caráter de um jovem carismático e arrogante, até se tornar um homem de meia-idade piedoso. Gênesis chega a um clímax melodramático nesses últimos capítulos, uma história repleta de todas as paixões humanas, amor e ódio, ambição e glória, inveja e fúria. Lágrimas de alegria e sofrimento são derramadas, vestimentas são rasgadas em meio à angústia. É uma saga emocionante de traição, engano, deslealdade e perdão. É quase um dorama, se você for ver aqui essa história. Quando a gente pensa na história de José, e nós vamos pensando em todos os detalhes da história dele, a gente poderia dividir a história dele em 3 partes. Primeira parte, do nascimento até seus 17 anos, é um período que a família está em viagem, eles moravam lá junto com Labão, e eles estão naquele período, eles estão em mudança até chegar ao destino que o Jacó queria chegar, e ali vai percebendo, e nós vamos percebendo uma briga familiar, um descontentamento familiar, uma disputa familiar. Podemos dizer que a segunda parte da vida dele vai dos 17 aos 30 anos, quando, nessa segunda parte da sua vida, ele chega ao início da sua vida adulta e parece que ele perdeu o controle da vida dele, né? Escravidão, acusação injusta, prisão. Essa é a vida do José dos 17 aos 30. E já dos 30 anos até a sua morte, os últimos anos de José são de prosperidade, recompensa, debaixo da bênção de Deus. Ele teve a oportunidade de acertar as contas com os irmãos. Ele podia ter arruinado a vida deles, mas ele se recusa, ele perdoa, ele abençoa, ele protege. É isso que vai acontecendo na vida de José. Nós vamos usar, nesse período que nós vamos estudar a vida de José, nesse mês agora de agosto, usar como pano de fundo, assim, para a gente ter um material de apoio, o livro de Charles Swindoll, que trabalha sobre José, e ele coloca como título desse livro, José, um homem íntegro. E eu gosto dessa ideia, José, um homem íntegro. Deixe-me fazer essa pergunta a você. Você é um homem, uma mulher íntegro, inteiro?
E é interessante quando a gente faz essa pergunta, talvez a gente pense, sou íntegro? Mas talvez, se a gente pensar em algumas áreas da nossa vida, talvez a gente perceba que nos falta integridade em algumas coisas, ou em algumas áreas onde nós não fomos tão íntegros assim, precisamos tornar a ser, precisamos crescer. Mas para a gente entender a vida de José, a gente precisa primeiro olhar para a mensagem dele, para a história da família dele. Normalmente, quando eu prego, normalmente eu não faço uma introdução muito longa. Normalmente eu faço uma introdução menorzinha, daí eu faço 2, 3, 4 pontos ali, faço a conclusão. Quem acompanha já sabe mais ou menos a estrutura que eu faço. Mas quando eu estava preparando esse estudo, eu percebi que a introdução de hoje, ela deveria ser maior. Porque a gente precisa entender esse contexto. Por exemplo, para você entender quem sou eu, é muito importante que você descubra, entenda quem são os meus pais. Entenda quem é o meu pai e quem é a minha mãe. Por isso que de vez em quando eu conto algumas histórias do meu pai e da minha mãe, minha relação com o meu irmão, minha relação com a minha irmã. Quando você vai entender melhor o Mateus e o Daniel, você precisa entender quem sou eu, quem é a Ana Adelaide. E a gente vai entendendo porque nós somos frutos disso. A nossa família, ela vai influenciar muito do que somos, muito do que somos. É claro que a família, ela não vai determinar quem seremos, porque nós ainda temos escolhas. Nós podemos trilhar caminhos diferentes. Eu lembro um dia, num retiro de jovens, nós fizemos um teatro, onde nós mostrávamos a história de uma jovem, e nessa história era a separação dos pais dela. E era uma briga constante. Daí, quando termina aquele teatro, essa jovem dá um testemunho dizendo, olha, agora eu estou casada, Deus restaurou, e eu não repeti os erros dos meus pais. E uma outra jovem, que ainda era solteira, começou a chorar muito. E ela disse, olha, eu vi ali os meus pais. E eu sempre achei que eu teria que repetir os erros dos meus pais. E é tão bom saber que eu não preciso repetir os mesmos erros, que eu posso fazer algo diferente. E quando nós olhamos para a vida de José, para entender José, para perceber o que foi acontecendo com ele, a gente precisa perceber o que foi acontecendo na história dos pais de José. Jacó, sua mãe Raquel, a outra esposa de Jacó, Lia, aí você tem mais as concubinas, né, são uma concubina de Raquel e a outra concubina de Lia, e isso vai fazer parte da história. Por exemplo, inicialmente o nome de Jacó era usurpador, aquele que tinha por natureza, desde jovem, a gente vai olhando a história dele, que parece que o nome dele é justificado pelos passos dele, de se envolver em enganar e de alguma maneira tentar ser aquele trapaceiro. Esse foi o início da vida do pai de José. Jacó não apenas tinha sido trapaceiro, mas Jacó era um homem passivo. E nós veremos aqui que é um homem ocupado demais para sua família, excessivamente preocupado e negligente, o que significava que ele era passivo com o que estava acontecendo na vida dos filhos. Quando José nasce, Jacó já era mais idoso. O texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, nós vamos entender um pouquinho melhor isso, mostra que ele já estava mais velho. E José é filho da mulher que ele amava, e amava muito. E isso fazia com que ele tinha uma predileção, filho predileto era José. Quando Jacó era jovem, ele se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por ela. No dia do casamento, Labão entrega a filha mais velha, Lia. Jacó diz, isso não está certo, eu trabalhei por causa da outra, da mais novinha. E aí Labão diz, não, de jeito nenhum, vai ter que ser essa daqui, porque na nossa terra primeiro tem que casar a mais velha. Então na sua casa aí você já faz a regra, primeiro tem que casar a mais velha, senão, ou o mais velho. Então lá o Mateus tem que casar primeiro, depois eu libero o Daniel. Né? Então vai fazer uma regra, não é assim, Júnior? Então tá bom, mas os meninos também contam. Então tá bom. Quando a gente olha para essa ideia do mais velho,
dessa ideia que Labão coloca essa regra ali. Na sequência ele vê, não, mas eu te dou Raquel, e você trabalha mais 7 anos, e assim ele já casa-se com Raquel umas 2, 3 semanas depois ali, mas ele trabalha mais 7 anos, porque Raquel era o grande amor da sua vida. Mas quem engravida primeiro é Lia, e Lia, ela dá 6 filhos homens para Jacó, e uma filha mulher, e Raquel era estéril, e é nesse ambiente de disputa que é sendo criado nessa casa, porque agora Raquel olha que Lia engravida, ela diz, eu vou ter um filho através da minha serva, e ela dá a serva para Jacó, e Jacó passivamente aceita essa situação, e as 2 servas, dão 4 filhos a Jacó. Então nós temos 6 filhos homens, que a Lia deu, 4 filhos que as servas dão 12 filhos, tem mais uma menina que a Lia deu também, são 11 filhos agora, mas para as tribos de Israel são contados apenas os homens, e agora Raquel consegue engravidar e dar à luz o primeiro filho, José. E quando vem José, Jacó já é um homem mais velho, e é agora a paixão da sua vida, porque o milagre aconteceu, a mulher que eu amava mais me deu um filho, por quem eu trabalhei 14 anos, me deu um filho, e esse homem, ele começa a mostrar fortemente o quanto ele era e levava como favorito José. Jacó, ele sai da sua terra, vai em direção a outro local, e assim nós vamos vendo a construção da história de José. Mas eu quero convidar você para ler um texto, Gênesis 37, do 1 ao 3. Gênesis 37, do 1 ao 3, diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava mais José do que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Quando a gente olha para essa história, nós vemos aqui um pai que declaradamente preferia um filho e criava na sua família um ambiente de instabilidade, um ambiente difícil, porque esse pai, ele não olhava além, ele estava olhando apenas o que ele sentia. A postura dele era tão interessante de Jacó, dá uma olhada no capítulo 34. Um pouco antes deles chegarem nesse local, Diná, que era sua filha, ela passou por um estupro. Ela foi vítima de uma violência sexual. E o texto diz assim, capítulo 34, versículo 1 e 2. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Quando a gente olha para essa parte, na sequência nós não vemos Jacó indignado pela violência que sua filha sofreu. Ele fica passivo. Os irmãos de Diná, eles fazem um plano. Eles dizem, esse jovem, ele fala, olha, eu estou arrependido, eu quero me casar com ela, eu quero ficar com ela. Aí eles dizem, olha, mas o meu povo não pode se misturar com o seu. Então agora todos os homens precisam ser circuncidados como sinal que nós seremos um povo só. Todos os homens passam pela circuncisão, enquanto eles estão no momento de mais dor, eles entram num acampamento na terra deles e matam todos os homens, e levam as crianças e as mulheres. E Jacó olhou para aquele absurdo que aconteceu, dessa violência exacerbada,
e ele, mais uma vez, não fala nada. A única preocupação que o texto traz para a gente de Jacó é o que vão pensar da gente. Ele não diz, meninos, vocês são violentos. Ele não diz, minha filha, o que foi que aconteceu. Ele não se posiciona, ele simplesmente deixa acontecer. E depois nós vemos mais uma tragédia, onde Raquel, o grande amor de Jacó, engravida novamente quando vai dar à luz, agora o 12º filho homem de Jacó, que é Benjamim. Ela morre no parto, e ela perde seu filho ali, quer dizer, ela perde a sua vida ali, e o filho sobrevive, e ele perde agora a sua esposa. Um pouquinho depois, quando ele está vivendo o luto, no capítulo 35, versículo 21, diz assim: enquanto moravam ali, logo após a morte de Raquel, Rúben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso. Ele ficou sabendo que o seu filho mais velho teve relações com uma de suas esposas, e ele não fez nada. Mais uma vez, Jacó, ele olha para aquela situação e ele não se posiciona. Rúben, o filho mais velho, tem essa postura. E é interessante que no capítulo 49, o versículo 3 e 4 de Gênesis, vai mostrar, quando Jacó vai dar a bênção aos filhos, e mostra o quanto durante tanto tempo ele guarda aquilo no coração, ele não se posiciona, mas agora na hora de dar a bênção, o que ele diz para o filho primogênito é o seguinte, Gênesis 44, 3 e 4, Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância, o primeiro em poder, é contudo impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. É como se ele estivesse dizendo assim, Rúben, você é dissoluto, imprudente, e cometeu um ato vergonhoso, por causa disso, não mais será excelente em honra e poder, como deveria acontecer com um primogênito. Quando eu olho para todo esse pano de fundo, gente, para a gente entender, Jacó, um homem extremamente passivo. Jacó, um homem que foi percebendo coisas acontecendo na sua casa, sem se posicionar, sem dizer, sem falar, apenas ele guardava no coração, apenas ele via situações. Raquel, que é a mãe de José, quando ela foge da casa de Labão, ela pega um dos ídolos de seu pai, esconde, inclusive Labão vai atrás deles por causa disso, ela leva idolatria para a casa deles, Jacó não se posiciona, e o texto não fala mais sobre o que isso aconteceu, mas é desse contexto que José está vindo, onde as irmãs disputavam pelo amor de Jacó, onde Jacó passivamente vai pensando que está sendo beneficiado, porque tem várias mulheres para dormir com ele. Vejam, e esse homem que eu estou falando, passivo, é um dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Referência ao Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O fato de eu ser um homem de Deus não exclui a possibilidade de que eu me esconda das minhas responsabilidades. Eu preciso ser um homem de Deus, mas um homem de Deus que não apenas faz o que é correto aí fora com algumas coisas, mas também que faz o que é correto dentro de casa, que continua se posicionando naquilo que precisa se posicionar. Vamos voltar para o texto de Gênesis 37, para a gente chegar em José. Quando a gente vai entendendo a mãe de José, o pai de José, os irmãos de José, a gente começa a entender o ambiente familiar que estava acontecendo aqui. O versículo 4 do capítulo 37, o texto diz assim, né? O versículo 3 do capítulo 37. Jacó era idoso, por isso certo dia... Jacó amava mais José que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José,
uma linda túnica. Veja, o texto vai dizer que Jacó amava mais. Olha o versículo 4 agora, por favor, coloca ali para mim. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles os amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Os irmãos não conseguiam dizer uma única sequer palavra amigável a José. Esse é o ambiente que José está. O lar de José era cheio de ódio, inveja e falsidade. Os irmãos de José o odiavam de tal modo que não conseguiam dar uma palavra de amor. Preciso fazer um parênteses aqui. Como foi o seu lar? Como as coisas foram estabelecidas dentro da sua casa? Mesmo filho único ou com vários irmãos, mesmo sendo criado pelos avós, onde você foi criado, onde você foi desenvolvido, onde houve a formação, a sua formação, como era esse ambiente? Uma das coisas que a gente mais trata num consultório é sobre como foi o desenvolver da relação parental. Como foi a sua relação com seu pai, como foi a relação com a sua mãe, como foi a relação com seus irmãos. E a partir daquilo que foi, nós começamos a entender o porquê que a pessoa vive do jeito que vive, porquê que ela está do jeito que está. De vez em quando a gente precisa tratar algumas situações aqui na igreja, e o pastor Ilquias, ele usa uma frase que eu gosto muito. Alguém que está aprontando alguma coisa bem difícil, ele fala assim: fulano de tal é um sobrevivente. Fulana de tal é uma sobrevivente, vindo de onde ela veio, tendo os pais que ele teve, essa pessoa é boa demais. Eu só consigo entender, muitas vezes, não é justificativa, mas eu consigo entender dores hoje, quando a gente olha para a história. Para piorar, José, ele compartilhava os sonhos dele de um jeito talvez não muito atrativos. Olha só o texto, capítulo 35, do 5 ao 8, diz assim: certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Gênesis 35, do 5 ao 8. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, eu acho que não é 35, né? 37, isso. Gênesis 37, do 5 ao 8. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como os contava. Quando eu olho, José não era santo, José também ia para o embate, mas Jacó, eu não vou ler o outro texto, mas o outro texto vai dizer agora que a lua e as estrelas e o sol se curvavam diante dele. Jacó olha para aquilo e fala: então quer dizer que a gente vai servir você? Que é isso, rapaz? Só que na sequência o texto diz assim: os irmãos o odiaram ainda mais, mas Jacó apenas guardou no coração. Quando a gente vai olhando nessa construção da história, para chegar no momento mais difícil, o último ato nessa parte da história de José, é quando agora ele vai ver os irmãos estão trabalhando em um lugar, Jacó manda ele para lá, manda José para onde estão os irmãos dele, para olhar o que estava acontecendo. Quando ele está chegando, eles dizem assim: olha lá o sonhador. E quando ele está chegando, pegam ele, lançam ele numa cisterna que estava sem água, lançam ele lá dentro, mas a primeira coisa que eles fazem, o texto diz, que é tirar a túnica dele.
A primeira coisa. E eles queriam matá-lo. Mas Rúben, esse mesmo que traiu o pai, que era o filho mais velho, disse assim: não, não vamos matá-lo, porque Rúben pensava em devolvê-lo para o pai. Mas os irmãos têm uma outra ideia e vendem ele como escravo. E nós olhamos para a história de José, esse primeiro ato, terminando com ele sendo vendido escravo, onde os filhos, os irmãos agora mais velhos que ele, pegam a sua túnica, mancham de sangue de uma ovelha, entregam para o pai e dizem assim: pai, por acaso essa que é aquela roupa que você deu para o seu filho? E o pai diz: é essa mesmo, a gente encontrou, cheio de sangue. Será que um animal devorou ele? Sobrou só a túnica e a havaiana, sobrou só isso. Eu fico imaginando essa cena do pai recebendo isso, um pai que não percebeu o que acontecia na casa dele, e quando percebia, não se posicionava. E eu gostaria de, depois de tanto falar mal de Jacó, acho que vocês nunca ouviram uma mensagem falar tanto mal de Jacó assim, né? Só a introdução. O ódio era tanto, gente, desses irmãos. Um pai que amava tanto apenas um filho. E esse agora me faz pensar, quando a gente entende tudo isso, que nenhum inimigo é mais sutil do que a passividade. Essa é a primeira lição que eu quero falar com vocês hoje. Nenhum inimigo é mais sutil que a passividade. Porque quando somos passivos, aquilo vai corroendo aos poucos. Muitas vezes, gente, a reação chega tarde demais. Eu conheço pais que eles não querem ser passivos, mas eles são. Então eles vão sendo passivos, até que de repente a criança apronta um negócio e aquele pai ou aquela mãe desproporcionalmente levanta a mão e lhe dá-lhe um tabefe na cara daquela criança. Já viram coisas assim? De repente vem uma ira que estoura, em vez de ter se posicionado antes. Eu conheço histórias de pais que não se posicionaram na criação de seus filhos e de suas filhas, e de repente aquela adolescente apareceu grávida com 16, 15 anos, e os pais colocaram para fora de casa. Reações desproporcionais àquilo que estava acontecendo, acabam sendo brutalizados e incoerentes por causa da passividade. E eu fico pensando, gente, o quanto a nossa família hoje, as famílias, elas estão sendo atacadas e a gente precisa se posicionar, não podemos ser passivos. Eu recebi uma notícia hoje, eu gosto muito desse período de Olimpíadas, então eu tento acompanhar bastante coisa, mas olha só a importância de não sermos passivos. O nosso comitê olímpico, ele acabou de penalizar 2 atletas olímpicos, da natação. Veio um comunicado do chefe do Comitê Olímpico Brasileiro, porque 2 de seus ali, eu estou tentando buscar o nome deles ali, Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos, são um casal, e eles saíram da concentração e não podiam sair. E eles saíram, quando eles voltaram, a comissão chegou e já foi atuante. Foi dizer: olha, vocês serão penalizados porque vocês saíram. Ele baixou a cabeça e disse: tá bom, é o que diz a nota, e ele apenas teria uma penalidade, que não ficou claro para mim qual é, mas ela bateu boca, discutiu ali, porque ela estava sendo punida, ela estava sendo repreendida, e ela foi agora tirada, e se não me engano, ela já está de volta para o Brasil, estará de volta para o Brasil, e não disputará as Olimpíadas, porque foi rebelde. Mas o comitê agiu firme. Eu não vou defender as Olimpíadas, porque depois de tudo que a gente viu na abertura das Olimpíadas ali, e me faz pensar se como igreja a gente também não é passivo demais, né? Já que nós estamos falando de passividade, eu vi um comentário de alguém quando olhou aquela abertura lá, dizendo o seguinte: enquanto eles atacam o cristianismo, o islamismo está tomando conta da Europa. E quando o islamismo tomar totalmente conta daquele país, da França,
tomar conta de Paris. Nunca mais eles poderão fazer algo daquilo, colocando aquele tipo de profanação, porque não podem. Mas o cristianismo, e como cristãos, quanta coisa nós vamos vendo de maneira passiva, e as coisas vão se perdendo. Por exemplo, não precisa responder, mas quem aqui se organizou para ir orar hoje, 13h ali, no Palácio do Governo? Não precisa levantar a mão, não. Pensa aí dentro. Quantos planos quantas vezes a gente fala que algo precisa ser feito? Quantas vezes a gente diz assim, precisa acontecer, mas de maneira passiva, nós vamos olhando todos os males acontecendo, e a gente não, pelo menos, dobra o joelho para orar, porque hoje vai ser apenas isso, dobrar os joelhos para orar. Nós estamos vendo nosso filho chegando mais tarde em casa e se envolvendo com pessoas que não devem, e a gente não se posiciona. Mas talvez a gente não se posiciona como filhos, quando a gente percebe algo na nossa casa acontecendo com os nossos pais, e a gente não se posiciona muitas vezes no nosso trabalho, porque temos medo de perder o emprego. Gente, a passividade é o inimigo que vai lentamente entrando nas nossas casas. Eu acho interessante que o pastor Charles Swindoll, ele traz uma tabela comparativa dos problemas que os professores enfrentavam na década de 40 e o que eles estavam enfrentando depois dos anos 90. Nos anos 40, olha o problema que os professores enfrentavam na escola. Os alunos, né? Falando fora de hora, alunos mascando chiclete, alunos fazendo barulho, alunos correndo no corredor, que absurdo, alunos furando fila, infringindo as regras de vestuário e sujando as instalações. Essas eram as reclamações. Depois dos anos 90, uso de drogas, abuso de álcool, nada de chiclete aqui, ó. Gravidez, suicídio, estupro, roubo, alunos presos no celular, questões de gênero, bullying, tiroteio, pornografia. Vejam a mudança que foi acontecendo da reclamação dos professores do ambiente escolar. Mas o problema não está na escola. Esses problemas que vão chegando nas escolas são reflexo do que começou a acontecer nos lares. Eu já vi muitos pais que querem que os professores eduquem seus filhos. E o papel do professor é trazer conhecimento ao filho. Quem precisa educar o filho é o pai, a mãe. É claro que eles vão trazer muita coisa de educação, naturalmente, mas se perdeu isso. Um menino de 7 anos estava terrivelmente perturbado por algumas questões, e o pai começou a perguntar para ele, até que o filho disse assim, pai, eu vou na casa do fulano. E aí o pai foi descobrir que na casa desse menino de 9 anos, o menino no porão da casa dele, ele tinha lá um computador e tal, e ele criou, na verdade, ali uma central de pornografia, onde esses meninos de 7, 8 anos ficavam juntos ali, junto com esse mais velho de 9 anos, vendo sites pornográficos. Porque isso foi entrando, e isso entrou. Quando a gente olha para isso, nós vemos que a família está sendo deteriorada e nós não podemos ficar passivos. Alguns dados aqui que eu achei interessante. O nascimento ilegítimo, fora do casamento, aumentaram mais de 400%. A porcentagem de famílias chefiadas por um só dos pais mais que triplicou. O índice de divórcio quadruplicou. O suicídio entre adolescentes aumentou mais de 300%. 4 milhões de mulheres são espancadas por ano por seus parceiros. 1/4 de todos os adolescentes contraem alguma doença sexualmente transmissível. Quando a gente olha para esses dados, é claro que vai dar ruim na escola. Mas não apenas na escola, é claro que a sociedade vai passar por uma crise. E agora eu quero convidar você. Você precisa olhar para a sua casa. A questão agora não é se você é pai ou mãe. A questão é a sua casa.
como pai, como mãe, como filho, como filha, como avô, como avó, a sua casa. E nós precisamos nos posicionar para aquilo que precisa acontecer, de fato. Nós precisamos nos posicionar para que algumas injustiças não aconteçam dentro da nossa casa. Nós precisamos nos posicionar sobre quem somos no reino de Deus para as pessoas da nossa casa. Esse é o primeiro princípio. E o segundo e último princípio, nenhuma família que tolera rivalidade terá paz. Nenhuma família que faz disso comportamento natural vai ser uma família de paz. Se for permitido que o ciúme aumente e se inflame, as consequências serão devastadoras. Vejam, Jacó roubou seu irmão. Lia e Raquel viviam disputando. Labão tentou levar vantagem sobre Jacó. Os irmãos lutavam pelo amor e atenção do pai. Nós precisamos construir na nossa casa um ambiente de paz. Antigamente, tinha alguns pais que, quando os irmãos brigavam, abraçavam os dois, deixavam os dois abraçados, quando não davam uma cintada nos dois abraçadinhos, né? Acho que um ficava tentando virar o outro ali para ver quem apanhava mais ali, eu não sei. Mas o objetivo qual era? Parem de brigar. E o mal que faz o ambiente de discórdia dentro de casa, e muitas vezes quem provoca esse ambiente é o pai, é a mãe. Quando eu estava desenvolvendo esse estudo aqui, eu pensei que nós precisamos criar um ambiente de paz dentro das nossas casas, e eu quero dizer algo para você: pare de ser tão briguento, pare de ser tão briguenta. Veja, às vezes você está brigando por umas coisas que você não precisa. Eu fico pensando, algumas brigas que a gente tem dentro de casa, são umas brigas desnecessárias. Ah, mas eu estou tão nervosa, pastor. Ninguém me ajuda naquela casa. E faz da sua casa um inferno, porque ninguém te ajudou. Eu não sei se essa briga ajudou em alguma coisa, senão apenas piorou. Pare de ser tão exigente. Eu conheço homens que, quando o filho chega com suas notas, eles não celebram as notas dos filhos. Pastor, é que você não viu aquele 4 que ele me apresentou. Tudo bem, teve um 4 ali, mas e o 8 que estava na outra matéria? Parece que a gente tem um dedo podre que só olha para a desgraça no filho. Eu quero dizer a você que você não vai construir um ambiente de paz na sua casa se você não trabalhar e vencer essas rivalidades que acontecem. Não compare os seus filhos e não permitam que eles sejam comparados por outros. Se você tem aí, se você é da escola do Renan, do pastor Ville, é mais de 3 filhos, né? E a tendência talvez seja a gente querer olhar para um e para outro e comparar. Serão diferentes. Mateus e Daniel são diferentes. Eu não tenho condições de compará-los. Na casa do pastor Ilquias é só olhar ali, pastor Ilquias, Esdras, Ricardinho, cada um é de um jeito. Não tem como comparar e você não tem como dizer qual é melhor e qual é pior. Talvez eles queiram dizer, né, quem é melhor e quem é pior. Mas eles sabem lá. Mas vejam, você na sua casa, não deixe que isso seja uma verdade. Eu conheço filhos que têm profunda mágoa, porque o pai dizia assim: você viu seu primo? Você viu? Você viu? Seu primo lá, ó, ele já está assim, ó, você viu? Talvez o pai fala isso para tentar motivar, ele não quer arrebentar, mas ele não entende que a autoestima do seu filho está indo lá para baixo, e ele não quer superar o outro. Talvez ele pegue outro caminho. Eu conversava com um jovem, que não é da nossa igreja, e ele dizia algo para mim: a minha irmã é perfeita, perfeita. E eu não tinha condições de competir com a perfeição dela. Então eu peguei o caminho oposto. Eu vou buscar a imperfeição. Eu vou aprontar o que der, mas eu vou ser bom nisso. Ela é boa em ser perfeita, eu vou ser bom em aprontar. E ele falou que ele aprontou demais, demais.
porque os pais, eles alimentavam esse ambiente. Quando eu olho para a família de Jacó, é uma família disfuncional, uma família onde, apesar de ser um homem de Deus, um homem da igreja, um homem que frequenta os cultos, que vai em todas as programações da igreja, mas um homem e as suas esposas que não olharam para a sua família, foram passivos e eles fomentaram o ciúme e a disputa dentro de casa. O que eu quero convidar você nessa manhã, para a gente concluir: lute contra a passividade. Luta contra isso. Não abraça isso, não. Mas se você foi passivo até hoje, mude a partir de hoje. Se você percebe algumas coisas desandando dentro da sua casa, se posicione. Se você precisa se posicionar no seu trabalho, se posicione. Se é diante da sociedade, se posicione, mas não seja a pessoa que apenas assiste. Eu gosto muito da ideia de sermos protagonistas da nossa vida, e não apenas aqueles que assistem enquanto as coisas passam. E em segundo, construa o ambiente de paz. Construa o ambiente de paz. Concluo só contando uma última história. Um dia, Mateus tinha 11 anos, ou 12, eu não lembro. A mãe dele quebrou o pau com ele. Não lembro o que foi. E eu lembro que ela, nervosa, acho que exagerou um pouco, eu não tenho certeza disso. Só sei que quando eu cheguei em casa, estava estabelecido um clima muito ruim. Muito ruim. Mateus estava no quarto, chateado, bravo, não queria nem descer para almoçar. E olha que o Mateus é bonzinho, vocês conhecem, o Mateus é bem bonzinho. E naquele momento eu falei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Eu não podia desautorizar a minha esposa, porque eu tenho que criar um ambiente de paz, mas eu não podia perder meu filho. Eu preciso criar um ambiente de paz. E eu fui conversar com ele. E ali eu entendi com ele o que ele sentiu, o que aconteceu. A Ana se reposicionou no que ela precisava se reposicionar com ele. E eu lembro que eu só disse a ele, olha, eu só não aceito que você almoce aqui, porque ele queria almoçar dentro do quarto, porque a gente precisa estar junto. E eu lembro que depois de uma longa conversa, eu lembro que ele me abraçou, chorou e falou assim, obrigado, pai. E a gente almoçou junto, depois ele foi, a Ana, se abraçaram, se beijaram, e a gente almoçou junto. E eu lembro que, não sei se o Mateus vai lembrar disso, mas eu lembro que para mim, a nossa relação em casa mudou quando a gente teve essa conversa. Não que era ruim, mas ali é como se ele virou adolescente naquele momento, e eu não o perdi nesse momento. Olhando depois, eu penso, ali podia ter desandado a relação dentro de casa. E se já tivesse desandado, eu tinha que correr atrás. O que eu quero desafiar você é construir um ambiente de paz. Em vez de você ser briguento demais, talvez você precise aí olhar como que está o teu humor, como que está aí a tua tireoide, olhar como que está a tua saúde, investigar isso, mas parar de brigar por tanta coisa inútil. Mas não deixar que a injustiça prevaleça na sua casa, quando um irmão está prevalecendo sobre o outro, quando um está provocando a ira do outro, quando um está fazendo mal na sua casa. Não seja passivo, construa um ambiente de paz na sua casa. Vamos orar? Talvez você precise pedir agora pela sua casa. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, e você vai fazer uma oração muito rápida aí, dizendo para Deus abençoar a sua casa, a sua família. Talvez você perceba passos de passividade em você, que você precisa mudar. Talvez você precise olhar para o ambiente da tua casa, que talvez esteja extremamente estressante, de brigas, e você precisa agora mudar isso. Senhor Deus, tem horas, Pai, que nós não queremos nos incomodar.
E isso faz com que a gente busque, às vezes, o caminho mais fácil no momento, e somos passivos. Eu quero pedir que o Senhor, primeiro, tenha misericórdia de nós, Pai. Nos dá coragem, Deus, para nos posicionarmos com o nosso cônjuge, nos posicionarmos com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, nossos tios. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus, a nos posicionarmos no trabalho, na escola, na faculdade. Nos ajuda, Senhor. Não nos permita, Deus, sermos passivos. Nos sacode realmente, Senhor. E nos dá graça, Pai, em construirmos um ambiente de paz na nossa casa. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor transforma tudo o que aconteceu na vida de Jacó e de seus filhos ali, e o Senhor é misericordioso e transformou essa desgraça, e o Senhor deu condições para que depois eles fossem abençoados, mas teve tanta dor, ó Deus, na vida deles. E eu quero pedir a Deus, o Senhor nos ajude a construir um ambiente de paz, onde o Senhor será glorificado através da nossa família, onde o Senhor será glorificado através da nossa casa, onde o Senhor será glorificado, porque a paz do Senhor reina na nossa família. Então eu quero pedir que o Senhor abençoe a cada família aqui, cada lar, cada casa aqui, que nessas casas tenham a paz do Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém.